Allan Kardec, capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas prestam-se muito facilmente à imitação. Seria, porém, absurdo deduzir que não existem, pelo fato de serem passíveis de exploração, como outros tantos fenômenos, pelo charlatanismo e pela prestidigitação. Para quem estudou e conhece as condições normais em que se produzem, é fácil distinguir a imitação da realidade. Ademais, a imitação nunca é perfeita e não pode enganar senão ao ignorante, incapaz de apreciar os matizes característicos do verdadeiro fenômeno. 90. As manifestações que mais facilmente podem ser imitadas são certos efeitos físicos e os fenômenos inteligentes comuns, tais como movimentos, golpes, transporte, escrita direta, respostas banais, etc. Já o mesmo não acontece com as comunicações inteligentes e transcendentais. Para imitar as primeiras, basta a destreza. Para simular as outras, preciso seria uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual, nada vulgar e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. 91. Em geral, os que não conhecem o Espiritismo inclinam-se a suspeitar dos médiuns. O estudo e a experiência oferecem meios de nos assegurarmos da realidade dos fatos. E as melhores garantias que podemos encontrar são o desinteresse absoluto e a honradez do médium. Há pessoas que, pela posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a cegueira da ganância pode induzir à fraude, diz o bom senso que a ausência de lucros praticamente exclui a possibilidade do charlatanismo. Livro dos Médiuns, capítulo 28. Charlatanismo e prestidigitação. Médiuns interesseiros, fraudes espíritas. 92. Entre os adeptos do Espiritismo, como aliás em tudo, encontram-se entusiastas exaltados, que são os piores propagandistas, pois se desconfia da facilidade com que aceitam tudo sem maduro exame. O espírita culto foge do entusiasmo que cega e observa tudo fria e calmamente. Este é um meio de furtar-se a ser joguete de ilusões e mistificações, deixando de lado toda a questão de boa-fé. O observador noviço deve, antes de mais nada, levar em conta a responsabilidade do caráter das pessoas às quais se dirige. Identidade dos espíritos. 93. Uma vez que se encontram entre os espíritos todas as fraquezas humanas, encontram-se também a astúcia e a mentira. Entre eles, há muitos que não têm qualquer escrúpulo em lançar mão dos nomes mais respeitáveis, visando inspirar maior confiança. É preciso, pois, abster-nos de aceitar de maneira categórica a autenticidade de todas as firmas. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. A miúde, é impossível tirar a limpo, sobretudo quando se tratam de espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós, e para fixar-nos a atenção, podem tomar o de um espírito conhecido, pertencente à mesma categoria. De modo que, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito da mesma ordem enviado seu. A questão de identidade é, neste caso, absolutamente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza dos ensinamentos. São bons ou maus, dignos ou indignos do personagem cujo nome traz? Aceitá-los-ia este ou os renegaria? Eis a questão. 95. A identidade é mais fácil de se evidenciar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e costumes são conhecidos. Por estes e pelas particularidades da vida privada, revela-se a identidade da maneira mais segura e muito a miúde de modo incontestável.
Quando se evoca um parente ou um amigo, o que interessa é a personalidade e é muito natural que se procure provar a identidade. Os meios para isso, geralmente empregados pelos que só imperfeitamente conhecem o Espiritismo, são, entretanto, insuficientes e podem induzir em erro. 96. O espírito revela sua identidade por um sem número de circunstâncias que se nos deparam nas comunicações, nas quais se refletem os seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e mesmo locuções familiares. Revela também por pormenores íntimos que aborda espontaneamente com as pessoas que estima. Estas são as provas mais concludentes. Não raro, porém, responde às perguntas diretas que lhe são dirigidas neste particular, sobretudo se provenientes de pessoas que lhe são indiferentes, movidas por curiosidade ou pelo desejo de comprovação. O espírito prova sua identidade como quer e como pode, segundo a faculdade de seu intérprete, e muito habitualmente essas provas são abundantes. O erro está em querer que as forneça ao gosto do evocador. Recusa então a submeter-se a tais exigências. O Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Contradições. 97. As contradições que se notam com bastante frequência na linguagem dos espíritos só podem surpreender os que têm da ciência espírita um conhecimento superficial, pois são consequência da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, só têm conhecimento das coisas na proporção do seu adiantamento, e alguns sabem considerável menos que certos homens. Sobre um grande número de questões, apenas podem emitir opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar o reflexo das preocupações terrenas, de que não se libertaram ainda. Outros forjam sistemas próprios sobre coisas que ainda não sabem, particularmente no que concerne às questões científicas e à origem das coisas. Não é, pois, de admirar que nem sempre estejam de acordo. 98. Algumas pessoas surpreendem-se ao encontrar comunicações contraditórias, firmadas com o mesmo nome. Só aos espíritos inferiores, segundo as circunstâncias, é dado se contradizerem. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Por menos iniciado que seja nos ministérios do mundo espiritual, sabe-se da facilidade com que certos espíritos se enfeitam com nomes de empréstimo para dar autoridade às suas palavras. E pode-se concluir, com certeza, que de duas comunicações contraditórias e subscritas pelo mesmo nome respeitável, uma é necessariamente apócrifa. 99. Há dois meios que podem servir para indicar a correta atitude nas questões duvidosas. O primeiro consiste em submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É a recomendação que fazem todos os bons espíritos, o que, cuidadosamente, evitam os mentirosos, pois sabem perfeitamente que o exame acurado viria fatalmente os prejudicar. Por isso, evitam a discussão e querem ser acreditados sem objeção. O segundo critério da verdade é a concordância do ensino, quando o mesmo princípio é ensinado em lugares diferentes por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e que não estejam sob a mesma influência. Pode-se concluir que é mais verdadeiro do que um outro que emana de uma só origem e é contraditado pela maioria. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, Contradições e Mistificações. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, Autoridade da Doutrina Espírita. Consequências decorrentes do Espiritismo. 100. Em vista da incerteza das revelações feitas pelo Espiritismo, pergunta-se: para que serve o estudo do Espiritismo?
evidencia-se a existência do mundo espiritual constituído pelas almas dos que viveram. Disso resulta a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam sua felicidade ou seus sofrimentos, segundo o modo como empregaram a vida terrena. Disto resulta a prova das penas e recompensas futuras. Demonstrando-nos o estado ou a situação em que se encontram as almas ou espíritos, retificam as ideias falsas que se faziam sobre a vida futura, e principalmente sobre a duração e a natureza das penas. Passando a vida futura, do terreno teórico, vago e incerto, ao dos fatos observados e positivos, impõe-se a necessidade de trabalhar-se, quanto possível, na vida presente, que é de duração mínima, sem proveito da fatura que é infinita. Suponhamos que um homem de 20 anos tem certeza de morrer aos 25. Que fará durante esses 5 anos? Trabalhará para o futuro? Não, seguramente. Procurará gozar tanto quanto possível, julgando estupidez impor-se trabalhos e privações sem objetivo. Se, ao contrário, estiver certo de que chegará aos 80 anos, procederá de modo diverso, pois compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso presente para assegurar o repouso futuro durante largos anos. A mesma coisa acontece com as pessoas para quem a vida futura é uma realidade. Em relação à vida futura, a dúvida conduz naturalmente ao sacrifício de tudo pelos gozos do presente. Daí a importância excessiva dada aos bens materiais, que tanto excitam a cobiça, a inveja e os ciúmes dos que pouco possuem contra os que têm em demasia. Da cobiça ao desejo de aquisição a qualquer preço, vai apenas um passo. Daí os ódios, as querelas, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Na dúvida, quanto ao futuro, o homem acabrunhado na vida pelo pesar e o infortúnio, só na morte vê o termo de seus sofrimentos. Então, nada mais esperando do mundo, julga razoável abreviá-los por meio do suicídio. Sem esperanças no futuro, é natural que se sinta afetado e se desespere com os desenganos que sofre. As comoções violentas que experimenta produzem uma perturbação em seu cérebro. Esta é a causa do maior número de loucuras. Sem a vida futura, a presente torna-se para o homem o principal, o único objeto de suas preocupações, a qual tudo subordina. Quer gozar a qualquer preço, não apenas os bens materiais, mas também as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar seus semelhantes pelo fausto e pela posição. Daí a ambição desordenada e a importância que empresta aos títulos e às futilidades decorrentes da vaidade, pelas quais sacrifica a própria honra, pois nada mais vê depois. A certeza da sua realidade e de suas consequências muda completamente a ordem das ideias, mostrando as coisas por novo prisma. É o descerrar dos véus que ocultavam um horizonte imenso e esplêndido. Ante o infinito e o grandioso da vida de além-túmulo, encara a vida terrena como um segundo em comparação com um século, como o grão de areia em relação à montanha. Tudo se torna pequeno e mesquinho, e nós nos admiramos da importância atribuída a coisas tão efêmeras e pueris. Daí advém uma paz e uma tranquilidade em meio aos acontecimentos da vida, que já constitui uma felicidade em comparação com os desatinos e os tormentos que provocamos e as angústias que encontramos, quando procuramos nos tornar superiores aos demais. Também origina uma indiferença para com as vicissitudes e desenganos que, cerrando as portas ao desespero, afasta inúmeras ocasiões de enlouquecimento e apaga por completo a ideia do suicídio, convicto da realidade do futuro,
o homem espera e resigna-se. Com a dúvida, perde a paciência porque tudo espera do presente. O exemplo oferecido pelos que já viveram, provando que a soma de felicidade futura está na razão do progresso moral realizado e do bem praticado na terra, e que a soma de sofrimentos está na razão dos vícios e más ações, infunde em todos os que estão convencidos dessa verdade uma tendência natural para praticar o bem e fugir do mal. Quando a maior parte dos homens estiver imbuída destas ideias, quando professar tais princípios e praticar o bem, não mais serão constatados os desentendimentos. Garantida estará a fundação das instituições sociais em benefício da coletividade e não em proveito de uns poucos. Numa palavra, o bem triunfará sobre o mal aqui na terra. Os homens compreenderão finalmente que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, e só ela originará a felicidade neste mundo. Então, as leis civis serão baseadas na caridade. A evidência do mundo espiritual que nos rodeia e a dissuasão sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza. Consequentemente, a chave de uma multidão de fenômenos não compreendidos, tanto de ordem física quanto de ordem moral. Quando a ciência levar em conta esta nova força até hoje desconhecida, retificará um considerável número de erros que provém da subordinação de tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento dessa nova causa dos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e provocará o efeito do descobrimento de todo agente novo. Dilatará o horizonte da ciência, como quando foi descoberta a lei da gravitação. Quando das cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenômenos da vida, infiltrarão na juventude o contraveneno das ideias materialistas, em vez de a predispor para a negação da vida futura. Nos cursos de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas não dão provas materiais. É, pois, de estranhar que, quando apresentadas, sejam essas provas repelidas por esses mesmos professores e qualificadas de superstição. Cremos que isso equivale a dizer aos discípulos: nós lhe ensinamos a existência da alma, entretanto, não temos prova alguma. Quando um sábio admite uma hipótese sobre uma questão científica, investiga com empenho e acolhe com alegria os fatos que possam transformar a hipótese em realidade. Como, pois, o professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que têm uma alma, trata com desdém os meios de lhes dar uma demonstração patente? 101. Supondo ainda que os espíritos sejam incapazes de nos ensinar algo mais do que sabemos, ou aquilo que não podemos saber por nós mesmos, é lógico que a única evidência de que existe um mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. E essa revolução produzirá necessariamente outra na ordem das coisas. Este será um fruto do Espiritismo. 102. Os espíritos, porém, fazem mais. Se é certo que suas revelações se revestem de certas dificuldades, se é verdade que exigem minuciosas precauções que confirmem sua exatidão, não é menos certo que os espíritos adiantados, quando interrogados e quando lhes é permitido, podem revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação de coisas incompreendidas e, por nós, em vias de progredir mais rapidamente. Neste ponto, sobretudo, é indispensável o estudo completo e detido da ciência espírita, a fim de só lhe pedirmos aquilo que ela pode dar e pelo modo pelo qual o pode fazer.
É ultrapassando esses limites que nos expomos a ser enganados. 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. Assim é que, de uma semente pode sair uma árvore gigantesca. Que a queda de uma maçã ocasionou o descobrimento da lei que rege os mundos. Que uma rã, saltando num prato, revelou a força galvânica. Assim também, do fenômeno corriqueiro das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e desta prova a doutrina que em poucos anos fez a volta ao mundo e a qual é dado regenerá-lo pela simples demonstração da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina pouco ou nenhuma verdade absolutamente nova, em virtude do axioma: nada de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. Por estarem fundadas em leis naturais, as que o Espiritismo ensina existiram desde todos os tempos. Por isso, em todas as épocas, encontram-se os seus germes, que se desenvolveram ao impulso de estudo mais aprofundado e de mais demoradas observações. As verdades ensinadas pelo Espiritismo têm, pois, um caráter mais de consequência que de descobrimento. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos. Também não descobriu o mundo espiritual no qual em todos os tempos o homem acreditou. Limita-se a provar a sua existência com fatos materiais e apresentá-los sob o seu verdadeiro aspecto, escoimando-o de prejuízos e ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Observação: estas explicações, por incompletas que sejam, bastam para evidenciar as bases em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar conforme as circunstâncias.